A situação superveniente da pandemia, que assola o mundo, tem condicionado o normal funcionamento das economias e Moçambique não está fora deste contexto. A economia moçambicana está gravemente a ressentir-se dos efeitos do coronavírus e, por consequência, as empresas são o elo mais fraco, com o agravante de o governo dispor de limitações em termos de meios alternativos para apoiar as empresas a sobreviverem nos tempos desta crise. Foi visível o esforço que o governo empreendeu no início da pandemia para ajudar as empresas, seja por mecanismo de financiamento direto ou por incentivos fiscais. Porém, o tempo que a crise está a levar mostra a fragilidade da capacidade do governo em manter estes apoios e, consequentemente, as empresas vão perdendo espaço de atuação, com o desemprego como a face mais dura da moeda. Com efeito, o Mais Negócios convidou o empresário Adelino Buque, que, por sinal, é assessor do presidente da CTA, para analisar esta situação que se mostra pertinente para a continuidade da vida das empresas. Seja bem-vindo ao Mais Negócios. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Esta é a nossa segunda edição do ano 2021. E porque o ano 2021 foi atípico, preferimos aproximar aos fazedores de negócios, neste caso concreto, a um assessor do presidente da CTA, o Dr. Adelino Buque. Dr. Adelino Buque, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao Media Mais TV e, concretamente, ao Mais Negócios. Dr. Adelino Buque. Muito obrigado. O 2021 foi... O ano 2020. 2020. Foi um ano atípico. Sim. E naquilo que é, digamos, que era a perspectiva dos vossos negócios, quais foram os marcos mais significativos que, digamos, mancharam o ano, digamos, preveniente a esta situação da Covid-19? É verdade. Muito obrigado. Agradecer o convite e cumprimentar os telespectadores. É assim, o ano 2020 é um ano que começa para o setor empresarial bastante mal. E por que começa mal? Começa mal porque, apesar dos eventos do IDAI e Kennedy terem acontecido no ano anterior, se recordarmos a conferência de doadores realizada na Beira em junho, prometeu um desembolso de cerca de 1,2 milhões de dólares. As empresas estavam praticamente de rastros, não é? Nas províncias do centro, e depois veio o Kennedy no norte e a coisa complicou-se mais. O efeito prático destes ciclones veio fazer-se sentir em 2020, já logo no início. Apesar de a CTA ter feito um trabalho de procura de recursos, nomeadamente houve um financiamento muito mais rápido do que qualquer outro financiamento que na altura aconteceu em 2019 com aquele banco do... Como é que chama este banco que apoia a agricultura, presidido por António Soto, não é? O Gabi. Exatamente, Gabi. Então, tivemos um trabalho que minimizou alguma coisa, mas efetivamente a esperança maior estava na conferência de doadores que foi realizado na cidade da Beira. Como se sabe, a esperança era que entrássemos no ano 2020 já com alguns recursos para a recuperação das empresas efetivamente, e não fazer-se remendos do ponto de vista do que é que tinha acontecido. No primeiro trimestre, infelizmente, entramos com o problema do Covid. Mas antes de entrar o Covid, que avaliação tinha sido? Existia, digamos, uma avaliação concreta do que quais eram as necessidades das empresas que sofreram por este acidente?
Com efeitos do ciclone Idai e Kennedy, estima-se que cerca de perdas na ordem de 676 milhões de dólares a 750 milhões de dólares. Portanto, esta era a estimativa daquilo que tinha sido destruído. E para efeitos de recuperação, era necessário muito mais do que isso. Então, esta é a forma como se entra em 2020. Portanto, uma entrada, por um lado, com esperança, porque havia promessa dos doadores em fazerem o desembolso. Sim. E, por outro lado, a expectativa de que, bom, existe o velho ditado segundo o qual, depois deste ciclone vem a bonança. Então, não veio nenhuma bonança, entrou o Covid-19 em março. Portanto, esta é a avaliação que podemos fazer logo à partida. 2020, um ano que tínhamos muita expectativa em relação àquilo que poderia acontecer, não aconteceu. Os desembolsos também em relação à recuperação dos prejuízos do Idai e do Kennedy tardaram a chegar. Em alguns casos até hoje não houve nenhum desembolso. Paramos na promessa. Então 2020 é este ano que de promessa entramos para um ciclo de desespero enorme. E já cá no fim de 2020, diríamos entre novembro e dezembro, as coisas melhoraram ligeiramente em novembro, mas voltaram a decrescer em dezembro. Este ano de 2020 realmente é um ano, diríamos, na gíria popular. Quais são as áreas de atividade que mais ficaram sacrificadas? A primeira área de atividade que ficou afetada é a área do turismo, sem dúvida. Naturalmente. Exatamente. Sem hóspedes nos hotéis não há negócio. Não é possível haver negócio, exato. Não é? Então, esta foi a primeira área a ser afetada. A área dos transportes também ficou afetada gravemente. A área, quer transportes rodoviários, quer transportes aéreos, ficaram gravemente afetados. Numa primeira fase, a área da agricultura também ficou afetada, porque havia o problema de não concentrar pessoas quando se fez a declaração do estado de emergência. Então, havia este conceito de como fazer, por exemplo, numa zona aberta, como é o caso da agricultura, como é que isso se aplica, etc. Exatamente. As pessoas têm que estar ali todas exatamente. Em grupo a fazer. E depois, ligado a isso, o próprio comércio, quer dizer, trazer o produto do campo para a cidade também foi um grande problema. Então, são setores... E depois, no fim do dia, as obras ficaram paradas, não havia dinheiro. As empresas perderam utopias, perderam perspectivas de futuro. Então, diríamos, de um modo geral, que todo o setor empresarial nacional ficou afetado. A educação, por exemplo, a saúde, aqueles que no setor privado, estou a referir, ficaram bastante prejudicados. Alguns estão com problemas sérios para reabrir as escolas. Estão ainda em conflitos com os encarregados. Exatamente. Se devem ou não cobrar tudo aquilo que, exatamente. As propinas então, dos meses que não tiveram aulas. Tivemos realmente um ano para esquecer. Foi muito duro. A CTA, na qualidade de representante do setor privado e na negociação com o governo, como é que viu, que avaliação é que faz, digamos, do desempenho da CTA na negociação de pacotes, digamos, de incentivos para catapultar ou ultrapassar ou minimizar esta situação? Olha, o primeiro ganho que a CTA teve na negociação com o governo foi o perdão da dívida para aquelas empresas que tinham alguns problemas com o fisco. Exato. O perdão da dívida e as multas que derivavam... Foi só das multas. Foi só das multas. Aliás, perdão de multas e
e juros. E juros. Exatamente, foi perdão de multas e juros. Portanto, o governo perdoou as multas e juros em relação ao fisco. Isso possibilitou que aquelas empresas que tinham algum recurso naquele momento podiam assumir o compromisso de ir pagar sem juros e continuar a elaborar. Por outro lado, também em relação a juros e multas e juros, o INSS também teve este perdão, o que possibilitou não só as empresas continuarem a elaborar sem muita pressão do ponto de vista de finanças, mas como também devolver o direito dos trabalhadores que estavam numa situação de não cumprimento por causa das empresas que estavam em dificuldades. Foram estes os primeiros ganhos. O segundo ganho foi a negociação em relação àquilo que era o consumo da eletricidade. Nós sabemos que as empresas gastam muita energia, etc. Então, houve um perdão para 50% daquilo que é o gasto de energia e também houve um dado muito importante. Mas esse dado da energia, antes de passar, foi mesmo divulgado, foi genérico para todas as empresas ou havia um grupo de empresas que podiam beneficiar? Não, foi divulgado. Foi divulgado. Foi para todas as empresas? Foi para todas as empresas. E a seguir a isso, e também relacionado com energia, havia uma lei que determinava que uma empresa deveria ter o seu posto de transformação de energia. Essa lei também ficou revogada e não é obrigatório que uma empresa tenha o seu posto de transformação. Portanto, são ganhos bastante grandes do ponto de vista daquilo que é a operacionalidade de uma empresa, os custos fixos de uma empresa, que tem relacionado com isso. Tivemos também outros ganhos com a entrada este 2020. Se estamos recordados, tínhamos entrado para uma fase em que os óleos, sabões e açúcar tinham o período de isenção do imposto de valor acrescentado expirado. Então, o facto de, em 2020, ter-se incentivado o uso de água para lavar as mãos, o sabão e não sei o quê. Era necessário manter a possibilidade de importação de sabão. Exatamente. E o facto de o açúcar poder ser agravado por causa do imposto de valor acrescentado também era preciso. Então a CTA fez uma grande advocacia nessa perspectiva. Houve uma prorrogação e houve uma revisão já ao nível da Assembleia. E como é que está essa situação agora? Voltamos para o período anterior, onde foi sem o IVA e tanto mantém-se a isenção. Sim, mantém-se. E depois também tivemos advogamos nos princípios do ano, há aquele imposto que é pago por conta. Sim. Não é? Também foi adiado. Antes dos resultados. Exatamente, foi adiado. Foi um trabalho que a CTA também esteve à frente e conseguiu-se fazer esse adiamento. E até porque a ideia era que, não havendo perspectivas de produção, não faria sentido. E o governo, e era lógico que as empresas iriam apresentar prejuízo. Exatamente. E o governo compreendeu. Também o governo, através do Ministério do Trabalho e Segurança Social, foi bastante receptivo na aplicação da lei sobre dificuldades de operação nas empresas. Portanto, é aquela lei que permite que haja um decréscimo do ponto de vista do pagamento de salário, até no caso de a situação laboral não se mostrar melhor, parar-se com... Mas isso é uma inovação na lei de trabalho? Não é inovação, ela existe, só que não era muito aplicado e muitas vezes também o setor do trabalho
era muito rígido em relação à verificação das condições... Sindicalismo. Essa é a especialidade. Então, era muito rigoroso na aplicação destas medidas. Neste caso, em 2020, houve, do lado do próprio Ministério do Trabalho e do Governo, de uma forma geral, uma compreensão de que, efetivamente, o recurso a este instrumento legal era uma necessidade. Um dos pontos, um dos incentivos que o Governo encontrou, provavelmente, para apoiar as empresas foi a criação de um fundo. Exatamente. Através do BNI, houve a criação deste fundo, que foi importantíssimo. Foi uma contribuição entre o INSS e o Estado. Eu creio que o Estado meteu 1 bilhão e a Segurança Social meteu 600 milhões. E a vantagem deste fundo é que, contrariamente àquilo que é efetivamente os juros do mercado, este tinha uns juros bastante bonificados. Então, e o BNI, felizmente, foi uma instituição que soube lidar com este processo. Houve muita pressão, porque muitas empresas queriam ter acesso a estes recursos, mas de facto, o BNI fez um bom trabalho e vale a pena realçar esta aspecto. Tivemos uma conversa com o presidente do BNI, Dr. Tomás Matola, em que ele elogiou o comportamento, digamos, das empresas. Em responder, digamos, pontualmente às necessidades. Entretanto, ele achou muito caricato encontrar, por exemplo, do fundo que ele tinha recebido, quer dizer, 200% mais pedidos do que o dinheiro que ele tinha. É verdade. Do que ele esperava o dinheiro era muito pouco. Era muito pouco. Paralelamente, ele reclamava, por exemplo, a pobreza do argumento. As empresas ainda não têm business mindset no processo de pedir um financiamento a um banco, aqueles procedimentos todos estudos, falham. Mas esse é um desafio. Essa é uma pergunta mesmo para a CTA. Qual o trabalho que a CTA está a fazer em relação a esta matéria concreta? Nós temos um gabinete de apoio empresarial, chamado GAE. Foi criado no mandato anterior a este que começou agora. Este gabinete de apoio empresarial tem lá juristas e economistas que, dirigindo-se a CTA, a este gabinete, proporciona todo o apoio necessário para alcançar objetivos que as empresas querem, de forma individual. Quer dizer, um empresário de Chidenguele pode ir à CTA e dizer que eu preciso submeter o projeto, mas eu não tenho um economista para me desenhar o estudo de viabilidade para entregar o projeto ao BNI, o gabinete apoia? Apoia. É preciso recordar uma coisa que é importante referir, que a CTA já foi declarada uma entidade de utilidade pública. Sim. Nessa qualidade, a CTA já não serve só os seus membros. Serve também a toda a comunidade empresarial que mostre interesse em usar os seus serviços. Portanto, qualquer empresário que tenha interesse em ser apoiado por este gabinete de apoio empresarial é bem-vindo na CTA e poderá ser apoiado. Falando já agora na CTA, olhando para a parte interna, tem uma nova direção, um novo conselho diretivo, depois das eleições, e acredito que deixam muito mais recordações. Nunca vimos uma campanha, digamos, nas eleições tão violenta. Tão violenta, mas pronto, era de esperar depois de tudo que tinha acontecido antes. Quais são as prioridades que esta nova direção, que teve, digamos, a honra de ser assessor do grupo diretivo, assessor do presidente? Eu
diria mesmo que eu fui o diretor de campanha da lista A num processo de continuidade, porque sim, no mandato anterior também tinha sido o diretor de campanha. Aliás, isto já vem de outros mandatos anteriores, com outros presidentes. É assim, o manifesto que foi apresentado pela lista A, ela contém 4 pilares importantes, principais, não é? 4 pilares principais. No entanto, com o desenvolvimento da campanha, a auscultação aos empresários, etc., tivemos que introduzir mais algumas coisas que devem ser feitas no quadro da implementação deste novo mandato. Para já, o segundo mandato, a primeira coisa que esperamos que seja feito é a consolidação realizações do primeiro. Exatamente, do primeiro mandato. É preciso consolidar tudo o que foi feito, é preciso fazer aquilo que por alguma razão não se conseguiu realizar. Mas o que ficou saliente para este mandato, primeiro, é preciso reforçar o diálogo com o governo, não é? Acelerar cada vez mais o diálogo. É preciso notar que no mandato passado conseguiu a CTA transferir o diálogo público-privado para o domicílio do gabinete do primeiro-ministro. Porque antes estava no gabinete do Ministro da Indústria. Indústria, Comércio e Trabalho na concertação social. Exatamente. Yeah. Então, nós conseguimos trazer, aliás, a CTA conseguiu trazer o diálogo público-privado para o domicílio do Primeiro-Ministro. Foi um grande ganho, porque em todos os processos anteriores, quer com o presidente Chissano, com o presidente Kibuta, tentou-se fazer isto, mas havia sempre dificuldades de passar. Mas neste mandato, felizmente, conseguiu-se fazer. Então, é preciso consolidar isto, é preciso dar uma nova vida. Uma nova dinâmica. E relacionado com isso, introduziu-se também o SEMAN, que é controle das matrizes, que é uma atividade que é feita com o Primeiro-Ministro, pessoalmente, 2 vezes ao ano. Para além daquelas relações normais com os pelouros, com os ministérios, que é a toda hora, mas com algum caráter obrigatório, pelo menos uma vez em 3 meses. Não é? Então, é preciso consolidar isto e fazer disto algo normal, de modo a que aqueles que vierem a dirigir a CTA encontrem uma plataforma de diálogo já consolidado. Mas estamos a falar de uma CTA, de uma direção da CTA que, a priori, ainda, digamos, na matriz da sua campanha, já mostrava, digamos, o interesse de isenção de pressões políticas, de isenção de pressões partidárias. Exatamente. Mostrava a intenção de gostaria de viver com suas próprias, digamos, forças. Como é que tem sido, digamos, feito o diálogo com o governo? Digamos, primeiro, numa situação em que a CTA disse que para nós queremos falar com o governo impede de igualar as circunstâncias. Não, é assim, eu penso que desde a criação da CTA, o diálogo foi sempre de parceria. Exato. Naturalmente que as pessoas, na sua relação com alguém que é membro do governo, há sempre um sentido de respeito, de função, mas também o governo, é preciso que se diga, desde o presidente Chissano, o presidente Guebuza e agora o presidente Filipe Nyusi, nunca teve uma atitude de manifesta superioridade. Exato. Não é? Nem de abandono. Não. Se disseram que não precisam de nós, então... Não. Houve sempre uma relação com a CTA, uma relação de cordialidade, uma relação de respeito, uma relação de parceria. Agora, é verdade que
a partir do mandato passado, presidido por Agostinho Vuma, procuramos encontrar um alinhamento dos programas do governo com aquilo que é a ação da CTA. Exatamente. Não é? CTA. Encontrarmos uma forma de alinhamento das ações, olharmos para o governo e dizer assim, ok, o governo tem como prioridade a agricultura. Qual é o nosso papel? O que é que nós devemos fazer para que nós podemos ir buscar exatamente para materializar os nossos objetivos? Exatamente. Porque no fim do dia o governo traça o plano econômico, mas quem materializa é o setor produtivo. Exatamente, é o setor produtivo. Então, antes nós não tínhamos esta visão, esta forma de... Nós tínhamos os nossos próprios programas e depois íamos ao governo, queríamos que o governo assumisse os nossos programas e o governo também... Entrava em choque. Mas neste momento, felizmente, já temos um alinhamento programático que nos permite estarmos de acordo com aquilo que são os planos do governo e que tem interesse para o setor privado também. Então, eu penso que neste diálogo, e é isto que é preciso consolidar, exato, não é? É isto que é preciso consolidar, esta visão. Vamos lá, por exemplo, a agricultura tem o projeto Sustenta. Nós não ficamos à espera a ouvir o governo falar de Sustenta, mas nós entramos para o sistema, trabalhamos com o governo na implementação do Sustenta, através dos nossos membros e do setor privado. O mesmo acontece, por exemplo, agora, ainda no setor de terras, está-se a fazer um debate. Nós não ficamos à espera do convite, nós somos parceiros no debate sobre a nova lei de terras e estamos a fazer tudo por tudo. Está a acontecer a mesma coisa na área da indústria, não só a indústria extrativa, mas como revitalizar o setor industrial nacional. Este assunto da terra, nós temos que voltar a falar sobre ele. Mas porque eu sei que o Dr. Book elabora melhor. Eu vou pedir primeiro, antes que aceite, que a gente vá a um breve intervalo e voltamos já. Obrigado. Seja bem-vindo à segunda parte do Mais Negócios. Hoje, como disse inicialmente, conversamos com o assessor do presidente da CTA, o Dr. Adelino Book. O Dr. Adelino Book dizia, antes do intervalo, que a CTA não está alheia ao debate que está em curso em relação a, digamos, a provável revisão daquilo que é a lei de terras. A terra é o bem mais precioso que ainda resta nas mãos, digamos, dos moçambicanos e é, digamos, a fonte mais digamos, acessível de conflito. E nós vimos isso acontecer aqui no país vizinho, no Zimbábue. Exato. Estamos a ver, por exemplo, a África do Sul tem alguns problemas também relacionados com a terra. Qual tem sido a vossa intervenção? Digamos, o que é que efetivamente, ou por outra, qual é a inspiração que traz essa pessoa que teve a iniciativa da revisão desta lei? O que é que queria em concreto? O que é que está errado na atual conjuntura e o que é que se pretende rever e quais são as vantagens que essa revisão pretende trazer? Bom, muito obrigado. É assim, no lançamento da revisão da Lei de Terras, dois aspectos ficaram vincados e reforçados. Primeiro, que a lei, que a terra é propriedade do Estado. Ficou claro. Portanto, qualquer debate em relação a esta revisão da Lei de Terras deve ter em conta que a terra é propriedade do Estado. Este argumento não está em debate? Não está em causa. Pronto. Não está em causa. É fundamental e todos compreenderam que
a terra é propriedade do Estado. Não está aqui em risco a hipótese de privatização de terra? Não, não está. Não está. E nós compreendemos, porque efetivamente, se tivéssemos que entrar na privatização da terra, poderia acontecer-nos o mesmo que está a acontecer nas cidades. Nas cidades. Não é? A lei das nacionalizações deu-nos a oportunidade de viver nas cidades, mas com a privatização, a alienação dos imóveis do Estado, apesar de estar claro que só se aliena aos nacionais, sai para fora e há de ver quem são que estão a viver na cidade. O nacional alienou e vendeu no dia seguinte. Exatamente, exatamente. Quer dizer, aquele que vivia na Somerchilde passou para o bairro Central, aquele que vivia no bairro Central passou para o Alto Maé, aquele que estava no Alto Maé passou para o mesmo risco que a terra Chamaculo. Então, esse risco na terra também existe. E eu penso que é compreensível que assim seja. Agora, o que é que está em causa do ponto de vista de interesses para a produtividade, para as pessoas produzirem? Primeiro, quando tu vais requerer a terra, tu determinas o que pretendes realizar na terra. Sim. Consta do seu pedido, sim, do uso e aproveitamento da terra. Se tu queres fazer agricultura, se tu quais são os prazos que têm para iniciar o projeto. Exatamente. Então, uma das coisas que nós advogamos é que este procedimento deve ser um procedimento cuja fiscalização é obrigatória e se eu tenho 5 anos para realizar um projeto de agricultura e não consegui e não apresentei argumentos para não realizar, eu vou perder a terra. Olhando para tanta terra ociosa que o país tem, quer dizer que isto não tem sido prático. Sim, não tem sido prático. Então, tem que ser feito isto. Agora, outro aspecto é o seguinte, eu posso ter dificuldades, mas tenho alguém que pode investir. A lei de terra não prevê este transacionamento do direito do uso e aproveitamento de terra. Eu penso que um dos possíveis ganhos na revisão da lei de terras é o transacionamento do direito de uso e aproveitamento de terra de pessoa para pessoa, não é? Para uma nova iniciativa. Exatamente. Este seria um ganho muito importante para o setor produtivo, porque não vai-se ficar à espera que eu perca o direito do uso, mas... Só porque eu não tive capacidade de então alguém tem interesse. Eu posso passar a quem tem interesse e tem capacidade para realizar. Esta é um possível ganho. O outro ganho é, tendo eu requerido a terra para efeitos de agricultura, mas naquele momento, por razões conjunturais e até climáticas, não se vê a viabilidade do projeto. A inviabilidade de fazer agricultura naquela zona é um dado adquirido. Mas para tu mudares da atividade para outra, tens que voltar a quem te deu o direito para pedir que mude. Então, se calhar, nesta nova abordagem da lei de terras, será possível não flexível. Sim, informar que a atividade inicial para a qual eu requeria a terra não é viável. Eu vou passar a fazer isto e fazer o uso efetivo da terra. Sem entrar em conflito. Há uma linha ali, no Duarte vem finalidade. Provavelmente isentar a finalidade. Não se pretende isentar, mas não ser rigoroso à mudança de atividade. Porque eu é que sou empresário, eu é que sei o que é viável para fazer num determinado momento. Não sendo viável a agricultura, por que é que eu não vou criar gado naquela zona, por exemplo? Criar estábulos enormes, fazer vedação para o gado criar de forma extensiva. Tudo isso não requerer
um outro pedido para mudança, mas uma simples informação de que eu... Um argumento, apresentar um argumento e fundamentado. Eu pedi a terra para a agricultura por causa da situação conjuntural, efeitos climáticos, etc. Agora vou passar a produzir gado. E pronto. E penso que poderá ser também este um ganho nesta nova lei de terras. O outro ganho que eu penso que é importante é que nesta lei de terras, quando tu requeres, tens que fazer uma consulta comunitária, não é? Eu penso que é muito difícil para um empresário, não é, seguir este ritual de consulta. Agora, seria razoável o governo ter parcelas de terra por tipo de atividade a desenvolver. Exato. Não esperar que... Esses estudos prévios, consultas comunitárias, serem feitos pelo governo. Sempre pelo governo. E o governo concede a terra já com isso tudo resolvido. Exato. Se tiver que o empresário ou o investidor pagar algo por causa desta atividade que o governo realizou. Assim que é nos legados. Exatamente. Então, este também é uma questão que está na mesa de debate e pensamos que se calhar vamos ter um ganho. O povo moçambicano, na sua análise, pode ficar tranquilo que não está aqui em jogo nenhuma de acordo hipótese. Com aquilo que foi o pronunciamento, até no lançamento da revisão da Lei de Terras do próprio Presidente da República, foi claro e disse: não é negociável a propriedade da terra. Exato. Foi claro. Foi claro. Foi claro. A terra não pode, por via disso, ser hipotecada. Também foi claro. Não há como transformar a terra em colateral para ele buscar financiamento, porque não tem propriedade sobre ele. Então não há forma de registro de ônus sobre a propriedade de um bem que não lhe pertence. Então não há hipótese de perder-se a terra de forma alguma. Não há hipótese nenhuma. Não há hipótese neste momento, pelo menos neste ciclo de governação, aquilo que é a proposta de revisão de lei de terra não inclui qualquer tipo de perda de propriedade. Ficou assim o recado. Para quem ainda tinha dúvida e ficou com medo que a provável revisão da lei da terra ainda pudesse nos levar à privatização da terra, e ficou assim já esclarecido. Doutor Adelino, entrou em vigor no dia 1 de janeiro o Acordo Global Africano de Livre Comércio. De livre comércio. Moçambique ainda está numa fase em que nem sequer terminou, digamos, o processo da integração, digamos, econômica da SADC. Em termos de prazos que tinham sido estabelecidos previamente, Moçambique não cumpriu. Hoje já devíamos estar a usar a mesma moeda desde 2018. Já devíamos estar a usar a mesma moeda e não conseguimos completar aquilo que foram os passos que estavam previstos na integração regional. Como é que nós estamos preparados e como é que nós achamos qual vai ser o papel de Moçambique neste novo acordo? Sei que Moçambique está, digamos, aderiu, embora não ratificou o acordo. Como é que Moçambique está preparado para avançar neste grande projeto que pode ser um grande impulso para o desenvolvimento da África? Bom, a questão, se calhar, não pode ser vista na perspectiva de Moçambique. O problema pode ser equacionado do ponto de vista dos diferentes blocos regionais, blocos económicos regionais. Como é que estes diferentes blocos regionais irão se comportar face a esta nova realidade? A questão da SADC é uma questão também bastante complicada, porque não só Moçambique, é todo o bloco. E, se quisermos também, neste bloco há os casos de Angola que pertencem a dois blocos. Exatamente. Pertencem a dois blocos. Exatamente. Então, há muita coisa que deve ser feita para que se materialize este novo espaço de comércio livre. Mas também este espaço do comércio livre tem um grande desafio. Nós não temos
a começar para a remoção das barreiras burocráticas de cada que cada país tem. Exato. Para conseguir-se uma coisa única comum. Vai levar muito tempo. Yeah. 2, para tu teres o livre comércio, zona de comércio livre, também é preciso ter as infraestruturas como estradas, pontes, ligações que permitem que esse comércio flua, exatamente. Exato. Nós não temos isso. Não é Moçambique que não tem, a maior parte dos países africanos não tem, tirando a África do Sul, que é uma exceção, não é? Não temos. Então, é verdade que, tudo bem, é uma boa intenção. É uma boa intenção. Ainda vai levar muito tempo para se materializar. Provavelmente e Moçambique, devo dizer que só fez bem em não ratificar, porque efetivamente vai levar muito tempo. Aliás, é preciso também que se diga que em 55 países, dos apenas 55, são 24 que ratificaram. E há um que nem aderiu, acho que é Eritreia. Exatamente. Mas também não tem condições nem políticas. Sim, não tem. Então, isto são daquelas coisas que de bem intencionados, mas vai levar o tempo para... Mas também é muito bom isto, porquê? Porque tirando o efeito das barreiras burocráticas que vão acontecer, e neste caso não só as barreiras burocráticas, como as barreiras técnicas, por exemplo, o produto produzido em Moçambique para estar no Mali, Mali ou Congo, tem que ter o certificado de origem. Em que língua vai estar esse certificado de origem? Exatamente, tem que ter o certificado de origem. Agora, a questão é, o certificado de origem... É de Moçambique ou do bloco? Exatamente. Ainda vai haver este debate sobre quantas frações na constituição de um determinado produto pode ser considerado de África. Não é? Essas são barreiras técnicas que... Se eu impor do produto, matéria-prima da China, acrescento 25% de local, esse produto é... 75% não é da África. E quem emite o certificado de origem? Exatamente. Então, eu penso que é um desafio muito grande. A intenção é boa, exato, não há dúvidas, mas até que se a intenção foi como a marca DAF. Sim. Nós Moçambique, por exemplo, infelizmente, mesmo com o espaço da SADC, nós somos meros consumidores de produtos sul-africanos. Exato. Eu penso que temos que... É daqui onde temos que nos concentrar, provavelmente, digamos, amadurecer esta relação que já vem muitos anos, que está atrasada a sua implementação. Provavelmente, após consumarmos esta parceria, digamos... Exato. Nós precisamos de fazer muito, precisamos de investir muito na agricultura. E eu penso que na área da agricultura estamos num bom caminho. Precisamos de acelerar, mas precisamos de revitalizar a indústria, que é para termos uma palavra a dizer no contexto deste mercado livre da África. Doutor Buck, sobre a indústria, sobre a revitalização da agricultura, sobre oportunidades de negócios em Moçambique, sobre matéria-prima, sobre matéria... Há muita coisa que consigo, era possível conversar, e eu já deixo aqui uma dívida de que teremos que voltar, porque nós temos aqui limitações de tempo. Infelizmente, esta coisa de televisão é com tempo, mas há muita coisa que ainda pode-se explorar e conversar, digamos, abrirmos as mentes em relação àquilo que são as oportunidades de negócios em Moçambique. Mas antes de terminar, eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença e desejar a nova direção da nossa Magna CTA sucessos e que, digamos, aquilo que foram os vossos manifestos depois transformados em programa. Digamos, muito obrigado. Eu quero aproveitar este tempo da antena para felicitar o engenheiro Agostinho Vuma, presidente eleito da CTA, pela renovação. Hoje, dia 7, ele faz anos. Então,
Está de parabéns, feliz aniversário para ele. Faço essas das suas, as minhas palavras, não queria ser eu. Eu sou confundido sempre com ele. Ah, é? São irmãos. Feliz aniversário, meu irmão Vuma. E foi assim a nossa conversa com o Dr. Adelino Bucco, o assessor do presidente da CTA. E voltamos para si na próxima quarta-feira, à mesma hora. Boa noite.